Olá, concurseiros e concurseiras, estamos ainda na aula 2, a continuação da aula, né? Nós vimos na última aula a conjunção e como ela é aplicada na tabela verdade. Aqui nós vamos ver então a disjunção que usa o ou. Vou construir ela aqui, eu já tenho na verdade no polígrafo aqui construída, né? Você que já viu a apostila sabe que na próxima página vai ter a construção da tabela verdade da disjunção, né? Que é conhecida como ou. Mas eu vou construir ela aqui com vocês, desde o início, para termos ideia do que estamos falando. Então, olha aqui, a disjunção, eu vou considerar, então, proposições P e Q. Então, é 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, igual a 4. Então, vou ter 4 linhas, vou botar aqui, ó, P. Vou botar aqui o Q. Então, verdadeiro, verdadeiro, metade verdadeiro e metade falso. Então, aqui tem 2, logo aqui vai ser um verdadeiro e um falso. Sempre metade aqui, ó. Um verdadeiro e um falso. E agora, a conjunção ou... Desculpa, a disjunção, né? A conjunção é o E. A disjunção, então, ou, está aqui. Como é a construção? Bom, vamos analisar, então, nós falando mesmo, conversando, o que você interpretaria, ó. Vamos supor que o carro de José seja preto ou os cabelos de Maria são castanhos. Percebe que o ou, eu acabo dizendo que se um deles for verdadeiro já é suficiente para eu estar falando a verdade, né? Então eu digo para ti assim, o carro de José é preto. Aí tu olha para o carro de José e realmente é preto. E eu digo para ti que os cabelos de Maria são castanhos. Tu olha, é castanho, então verdade, verdade. Obviamente é verdade, tá? Eu digo pra ti assim, ó, o carro de José é preto ou os cabelos de Maria são castanhos. Estou falando duas coisas para vocês. Uma delas é, o carro de José é preto. Aí tu olha e realmente é preto. E aí eu digo outra coisa para ti, digo assim, ó, os cabelos de Maria são castanhos. Mas quando eu falo isso para ti, eu uso o ou antes. Eu digo assim, ó, o carro de José é preto ou os cabelos de Maria são castanhos. Um dos dois pode ser verdade. Aí tu vai dizer assim, ah não, realmente, os cabelos de Maria não são castanhos, isso é falso. Mas como ele disse ou, e o carro de José é preto, então isso aqui é verdadeiro, ele não contou nenhuma mentira. Tô dizendo pra ti aqui, ó, o carro é preto ou o cabelo dela é castanho. Um dos dois acontecendo já é suficiente para que eu esteja contando uma verdade, né? Então, na terceira hipótese, pode ser que o carro de José seja preto, mas os cabelos de Maria são castanhos. Então, eu também estou falando a verdade, porque estou usando o ou. Né? É a mesma coisa que eu chegar para você e dizer assim, ó, cara, eu vou chegar na tua casa meio-dia ou às 5 da tarde. Tá? Então, tu já sabe. Aí chega meio-dia e eu não apareço. Ó, falei uma mentira. Mas daí tu vai entender o seguinte, ah não, mas ele falou ou. Se ele não chegou ao meio-dia, ele vai chegar às 5 da tarde. Daí eu cheguei às 5 da tarde, contei mentira? Não. Mas e se eu disser para ti que vou chegar ao meio-dia, não chego? Ou vou chegar às 5, aí chega às 5 horas eu também não chego. Eu falei verdade? Não, falei mentira. Então, em relação à conjunção, tá? Quando for e, só vai ser verdade quando os dois forem verdades. Com a disjunção, o conectivo ou, é o contrário, ó, só vai ser mentira quando os dois forem mentiras, tá? Então, conjunção, verdadeiro, falso, falso e falso, que é o de cima aqui, ó. Ainda até com as anotações, ó. Verdadeiro, falso, 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 conjunção. A disjunção, só o último que é falso, beleza? Vamos ver a tabelinha, ó. Bem como nós falamos, ó. VVFF, VFVF e fica VVVF. Então, só quando os dois são falsos é que nós consideramos, então, como sendo falso. Beleza? Olha aqui, então, ó. Vou te dizer duas coisas. Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul ou o animal é um felino. Bah, aqui eu falei a verdade, então aqui é verdade. Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul ou cachorro é um felino. Isso aqui é falso, ó. Mas eu usei o ou. Como esse aqui é verdadeiro, o que eu estou falando para ti também é verdade.
Porto Alegre, capital do Rio de Janeiro, isso aqui é falso. Ou o animal gato é um felino. Ah, isso aqui é verdade. Então, falei a verdade para ti. Nesse caso aqui, como nos dois casos são mentira, a disjunção diz que isso aqui é mentira. Certo, galera? Vocês vão fazer bastante exercício com isso aqui, então não se preocupem aí, tá? É só para nós compreendermos, beleza? Então, na tabela verdade, só é mentira quando os dois forem mentiras. Beleza, vamos lá então. Condicional. O condicional, ele vai ser falso apenas quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Esse aqui cai muito em concurso público, muito cuidado, tá? Por que condicional? Porque ele te dá aqui uma condição para que o outro aconteça. O consequente só irá acontecer quando o antecedente... Aliás, o consequente só irá acontecer por motivo da ocorrência do antecedente. Certo? Então, exemplo. Vamos lá, aqui, ó. Olha só. Aqui tem exemplos aqui, o carro de José, os cabelos de Maria, mas vou usar um caso prático aqui para ficar mais fácil de compreender, certo? Então assim, ó, vamos supor que a primeira proposição seja o seguinte, ó, está chovendo agora à tarde, tá? Hoje à tarde choveu, vamos dizer assim. E aqui a calçada está molhada, certo? Então veja bem. Se eu usar o condicional, ele vai estar dizendo assim, ó, se choveu agora à tarde, a calçada está molhada. Verdade. Então, se chover, necessariamente a calçada precisa estar molhada. Então, é verdade. Choveu, aí eu olho lá para a calçada, ela está molhada. Agora, se chover e a calçada estiver seca, ó, choveu agora de tarde, a calçada está seca. O que eu falei é uma mentira. Aqui é uma mentira. Ah, professor, mas se aconteceu um milagre. Pois é, mas o que eu garanti para ti, a minha garantia, eu disse que isso aqui iria necessariamente acontecer se caso esse aqui acontecesse. Certo? Se o primeiro acontecer, necessariamente esse aqui tem que acontecer. Então, ok. Tá, mas e se por acaso não chover e a calçada estiver molhada? E agora? Eu falei alguma mentira? Não. Continuo falando verdade. Por quê? Porque eu não disse nada se caso não chovesse. Se não chovesse e a calçada estiver molhada, sei lá, alguém derramou água lá de propósito, sei lá. Eu não falei nenhuma mentira, eu continuo sendo uma pessoa que falou a verdade. A minha construção é verdadeira. Né? E se a calçada estiver seca e não chover, também continua sendo verdadeira, porque não importa o que aconteça caso não chova. Se aqui não chover, não tem problema. O único problema é chover e a calçada estiver seca, certo? Então, se choveu e a calçada seca, daí eu tenho um problema. Agora, se chover, ela tem que necessariamente estar molhada, certo? Então, o condicional, ele cai assim em concursos utilizando esses dois casos aqui, ó. Tá? Porque o que ele vai dizer para ti? Ele vai dizer o seguinte, ó, que necessariamente, se tiver molhado, é obrigado a ter chovido. E não. Claro, nesse exemplo que eu estou dando para vocês. Vocês vão ver outros exemplos aí, tem bastante exercício para vocês compreenderem, tá? Mas é nesse ponto aqui que as bancas gostam de fazer o pega-ratão, ó. Dizer que é mentira, porque esse aqui aconteceu, então obviamente esse aqui precisa acontecer. E não é assim. Na verdade, se este acontecer, o consequente necessariamente precisa também acontecer. Se não, é falso. Nos outros casos não tem problema. Por quê? Porque o condicional só vai falar
desses dois aqui, ó. O condicional se importa só quando é verdade. Quando for mentira, não importa, ele não falou nada sobre isso. Entendeu? Então, se o primeiro acontecer, se o primeiro for verdade, o segundo tem que ser verdade também. Porque se for mentira, daí o meu argumento não é válido, a minha construção aqui ela é falsa. Tá? E nos outros dois casos, o condicional não está preocupado. Ele não passa a ser um mentiroso, não passa a ser falso, pelo simples fato de que ele não disse nada. O que ele fala é apenas sobre a ocorrência dos consequentes. Beleza? Aqui estamos com o exemplo, né? Aqui eu falei para você, se João lavou a calçada, aliás, eu falei sobre chover, né? Mas se João lavou a calçada, então a calçada de João está molhada. Ó. No exemplo acima, a condição é, se João lavou a calçada, ela, no caso a calçada, necessariamente precisa estar molhada. Contudo, a calçada poderia estar molhada sem João ter lavado. Por isso, quando o antecedente é falso, o valor lógico sempre será verdadeiro. Tá? Então, João não tem uma mentira aqui pelo fato de o consequente, o primeiro, não acontecer. Tá? Vamos lá. Bicondicional. O bicondicional é assim, ó. Se P e Q são proposições, a proposição do bicondicional será chamada, ou será chamada também de bijunção. Tá? Pode ser então bicondicional ou bijunção. Ela será verdadeira quando as duas proposições forem iguais. Então, quando for assim, ó, verdadeiro e verdadeiro, ela é verdadeira. Quando é falso e falso, ela vai ser verdadeira. Tá? O bicondicional é muito legal. Ó, aqui na tabela verdade. Ó, quando os dois são iguais, decora isso. Né? Quando os dois forem falsos, o bicondicional é verdadeiro. E aqui também é verdadeiro. Tá? Quando eles são diferentes, eles passam a serem falsos. Certo? Então, olha só. Para compreendermos bem esta situação, vamos supor que Ana seja esposa de João e ele lhe prometeu dar flores a ela. Ela, muito emocionada, prometeu que só ficaria feliz quando recebesse as tais flores. Assim ficará mais fácil perceber que, ó, então olha só a situação. João prometeu que vai dar flores para Ana e Ana disse que só iria ficar feliz quando ela recebesse as tais flores. Então olha as situações. Ela está feliz e João comprou flores. Então significa que ambos falaram a verdade. Ó. Falou a verdade, verdadeiro. Ela está feliz e João não comprou flores. Então significa que ambos mentiram. Ambos mentiram. Ela está feliz e João não comprou flores. João, ele iria comprar flores, tá? Mas não comprou. E ela está feliz. Olha, então ela está mentindo, porque ela ficou feliz, mas ela disse que só ficaria feliz se ele comprasse. Ó, só ficaria feliz quando recebesse as tais flores. Por que ela está feliz se não recebeu as tais flores? Ele mentiu, ó. Então ele mentiu e ela mentiu também. Então, nesse caso, ela está feliz e ele falou uma mentira. Mentira, mentira, ficou falso aqui, tá? Então o V, na verdade, não é o V de ter falado a verdade, mas é a condição de estar feliz, certo? Então, é verdadeiro que ela está feliz. E é verdadeiro que João comprou flores. Então, os dois falaram a verdade, verdadeiro. Na segunda opção, ó, é verdade que ela está feliz. E aqui, ó, é falso que João comprou flores. Então, João não comprou flores. Então, é falso que ele comprou. Por isso fica falso. Por quê? Porque os dois mentiram. Aqui, ó, ela não está feliz. Ela não está feliz. E João comprou flores. Então, é falso que ela está feliz, tá? É falso que ela está feliz, mas João fez o que prometeu. Ele disse que ia comprar flores. Verdade. João é verdadeiro que ele comprou flores. Se ela disse que ficaria feliz quando ele comprasse flores, por que ela não ficou? Ó, então aqui é falso e aqui é verdadeiro. Logo, é falso.
E aqui nós podemos então ter a última opção de que é falso que ela está feliz, então logo ela não está feliz, e é falso que João comprou flores. Então João não comprou flores, logo João mentiu, mas o valor vai ser verdadeiro porque a validade da questão está no fato de Ana ter prometido que ficaria feliz se ele comprasse flores. Então ela não pode ficar feliz, né? Porque ele não comprou as flores. Então aqui ninguém está falando mentira, logo é verdade, certo? Nossa, professor, me deu um nó na cabeça. Estuda direitinho essa situação aqui, que tu vai compreender bem, mas na prática é mais fácil. Quando tu estiver usando o bicondicional, os dois têm que ser iguais, ó. Quando os dois são iguais, é verdadeiro. Ao contrário, eles são falsos. Beleza? Então essa é a situação. Exemplos gerais, ó. Vamos usar exemplos gerais aqui, ó. Considere as proposições P, ó, proposição com matemática aqui, ó. 2 mais 8 igual a 10 e 10 menos 8 igual a 5, certo? Vamos estudar os valores lógicos para conjunção, disjunção, disjunção exclusiva, condicional e bicondicional. A disjunção exclusiva, nós nem chegamos a analisar elas, né? A disjunção exclusiva, nós só vimos a disjunção chamada disjunção inclusiva. A disjunção exclusiva nós não chegamos a ver, mas ela é muito simples. O que diz a disjunção exclusiva? A disjunção exclusiva me ensina que eu tenho que ter apenas um deles verdadeiro. Vamos voltar lá na disjunção? A disjunção está aqui, ó. A disjunção exclusiva ela tem um detalhezinho, ela tem um tracinho abaixo aqui do símbolo do V. Esse é o símbolo então, ó, o V com tracinho, é a disjunção exclusiva, tá? Ele recebe um ou aqui na frente, além do ou que tem ali embaixo, ó. Ele botaria assim, ó: ou Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul, ou animal gato é um felino. Na disjunção exclusiva, então, só vai ser verdadeiro quando um deles for verdadeiro. Ó, os dois verdadeiros aqui seria falso também, tá? Na disjunção exclusiva, os dois forem iguais, será falso. Porque ele está dizendo que apenas um deve ser verdadeiro. Ou um acontece, ou o outro acontece. Os dois acontecer ao mesmo tempo não pode, tá? Então na disjunção exclusiva só modifica isso aqui, tá? Eu não coloquei uma parte teórica apenas para disjunção exclusiva porque é simples. É muito simples, então vamos lá para aquele exercício, é só para explicar para vocês, tá? Porque aqui eu pedi, ó, a disjunção exclusiva, mas não coloquei uma parte própria para ele, como nos outros, tá? Então aqui, ó, os valores das proposições, aqui, ó, esse aqui é verdadeiro, tá? Então 2 mais 8 igual a 10, verdade. Então essa proposição aqui é verdade e essa aqui é falsa, tá? Vamos então estudar os valores lógicos, tá? Vamos lá. P e Q, quando um é verdadeiro e o outro é falso, na conjunção, qual é o valor lógico? Falso, né? Porque quando um é verdadeiro e o outro é falso na conjunção, o valor lógico é falso. Quando um é verdadeiro e o outro é falso na disjunção, é verdadeiro, né? Na disjunção, só quando os dois são diferentes que é falso, ó. V e F, lá na disjunção, é verdade. Na disjunção exclusiva, como eu disse para vocês agora mesmo, né? Quando eles são iguais, V e V é falso. Nesse caso, apenas um é verdadeiro, então também é verdadeiro, tá? No condicional, quando o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso, daí é o único caso que ele é falso, né? E quando eles são diferentes, no bicondicional, né? Quando são diferentes também é falso. Então, verdadeiro e falso no bicondicional, acabamos de ver aqui em cima, ó. Qual seria a situação, verdadeiro e falso? Aqui, ó, verdadeiro e falso, e a resposta é falsa, tá? Então, esse é o valor lógico para essa situação aqui, tá? Que a gente está começando a classificar os valores lógicos, né? Olha só que legal, agora começou a trabalhar aqui, né,
Aqui prove que o P e o bicondicional Q é o mesmo que isso aqui, ó. Puxa vida, professor, que complicado, que difícil. Não é tanto, não. Vamos ver agora, eu vou abrir aqui para vocês o Paint, para eu poder escrever, tá? Porque eu vou, antes de mostrar ali a resposta para vocês, já vou fazer, vamos ver o tamanho aqui do lápis, vou pegar esse aqui. Então eu tenho, como é que nós faríamos aquilo ali? Ó? Eu tenho que provar que o P e o bicondicional do Q é o mesmo, é equivalente, agora começou a ficar legal, né? Ao condicional P e Q, entre parênteses, e o Q bicondicional P. Só mudamos eles de lado, né? Deixa eu conferir se é isso mesmo. Q condicional do P é isso aí, é o E, mudou ali. P e Q, Q e P. P e Q, Q e P. Isso aí, vamos lá. Então primeiro eu vou construir a tabela verdade P e Q. Aqui com os valores lógicos, né? Então eu já sei que 2 ao quadrado, porque eu só tenho duas proposições, é igual a 4, então eu vou ter 2 verdadeiros e 2 falsos para que complete 4 linhas. Então aqui como eu tenho duas, esse aqui vai ser metade, então um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, deixa eu apagar ali, senão vai ficar depois difícil de ler, eu vou precisar dessas informações. Um verdadeiro e um falso. Ok. Agora eu vou fazer o bicondicional para ver o valor lógico, tá? Então, o P, sei somente que, eu sei que quando eles são verdadeiros, é apenas quando são iguais. Então, aqui é falso e aqui é falso. Agora eu vou ter que fazer esse condicional aqui, ó. P condicional Q. Então, P condicional Q. Vou botar a linha aqui para... Bom, no condicional, quando é que ele é falso? Apenas quando o primeiro, ó, o P está aqui. Quando esse aqui é verdadeiro, e o outro é falso, é o único caso que ele é falso, ó. Então aqui eu posso botar verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Agora eu vou ter que ver o contrário, ó. Vou ter que olhar para o Q primeiro. Vou ter que olhar para o Q primeiro e depois para o P. Só que dentro do condicional, ó. Então eu tenho que olhar daqui para cá, ó. Daqui para cá, ó. Verdadeiro e verdadeiro, ó. Esse aqui é o primeiro, ó. Perceba aqui que mudou as ordens, ó. Então esse aqui é o primeiro. Quando é que o condicional é falso? O condicional só é falso quando o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso, ó. Então esse é verdadeiro e esse é verdadeiro. Então aqui é verdadeiro. Esse é falso, então não me importa. Verdadeiro. O último é falso, também vai ser verdadeiro. Só que esse aqui é verdadeiro, ó. Este aqui é verdadeiro e esse aqui é falso. Então aqui é falso, ó. Eu tenho que olhar daqui para cá, da direita para a esquerda, porque aqui eles mudaram a ordem, ó. Muita atenção. E agora eu tenho que ver o valor lógico para o E, né? Esse aqui, ó. Então, P condicional Q, que é essa coluna aqui, ó, entre parênteses, e esse aqui, vou ter que ver o E. Bom, quando é que o E é verdadeiro? Apenas quando os dois são verdadeiros, ó. Então eu tenho que olhar esses dois agora, ó, essa coluna aqui e essa aqui. Então, verdade, verdade, logo aqui é verdade. Falso, então aqui é falso. Apareceu um F, então aqui é falso. E aqui é verdade e novamente verdade. Então aqui é verdade. Agora percebam, deixa eu mudar a cor. Vou botar um azul aqui. Perceba o seguinte, ó. Esta coluna aqui tem esses valores lógicos. O que nós queremos saber é se essa construção que resultou nesses valores lógicos são iguais a essa construção.
Percebe que os valores lógicos são exatamente iguais, ó. Exatamente iguais. Portanto, com a tabela verdade, nós conseguimos demonstrar que o condicional entre P e Q tem os mesmos valores lógicos do que a conjunção entre a condicional de P com Q e a condicional de Q com P. Que legal, professor, que maneiro. Mas como é que ficariam essas frases aqui, professor? Meu Deus, que bagunça, que loucura isso aqui. Gente, percebam agora a importância dos símbolos, ó. Olha quanta construção que nós fizemos aqui, tá? Vamos voltar lá para a apostila. Aqui você tem então toda essa explicação que eu falei para vocês, ó, um por um, ó. Então primeiro a gente provou, né, vimos os valores lógicos aqui do bicondicional, que é igual ao que nós fizemos lá em cima, e aqui nós fizemos um por um, ó. Condicional de P e Q, a mesma coisa que a gente fez ali, ó, e gerou os mesmos resultados, então eles são equivalentes. Equivalentes, beleza? E aqui nós temos então as atividades da aula 2, que fica para um próximo vídeo, né? Essa aula foi bastante legal, também ao mesmo tempo bastante pesada. Tenta fazer os exercícios aí, tenta fazer sozinho, tá? Temos as respostas lá no gabarito, e qualquer dificuldade assiste as videoaulas lá com a correção. A próxima aula então vai ser a correção dessas atividades 2, tá? E também depois que tu vê a correção, tu apaga de novo os exercícios e tenta fazer sozinho, tá? Tenta chegar nessa conclusão aqui, ó, já que eu fiz contigo, tenta fazer sozinho também essa atividade. Tu já tem a resposta, né? Mas é importante que tu consiga fazer até tu chegar no resultado sozinho, tá? E possivelmente o momento mais complicado vai ser de construir essa coluna aqui, ó. Porque a gente tem que olhar daqui para lá, ó. Daqui para lá, ó. E o condicional, nós sabemos que só vai ser mentira quando o primeiro for verdadeiro e o segundo falso, por isso que aqui ela é falsa. Beleza? Forte abraço, até a próxima aula corrigindo os exercícios e depois com a aula ainda de tabela verdade. Certo? Até mais!